Um bilionário organizou a disputa mais cruel que você já viu. 5 mulheres ricas competindo para ser a nova mãe do seu filho. Mas o que ninguém esperava era que o garoto faria uma escolha que mudaria tudo para sempre. Uma decisão que deixou o pai em choque e provou que o amor verdadeiro não tem preço. O silêncio na mansão Whitmore era cortado apenas pelo som dos passos firmes de Eduardo Whitmore pelos corredores de mármore. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o envelope que mudaria a vida de seu filho para sempre. Do lado de fora, o jardim impecável se estendia até onde os olhos alcançavam, mas nada daquilo importava naquele momento. Gabriel, seu filho, brincava sozinho na sala de estar, montando um quebra-cabeças sobre o tapete persa. O menino havia perdido a mãe há alguns anos, vítima de uma doença cruel que nem todo o dinheiro do mundo conseguiu curar. Desde então, Eduardo tentava ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas sabia que estava falhando miseravelmente. «Gabriel, venha aqui, por favor!» chamou Eduardo, sua voz ecoando pela sala grandiosa. O garoto levantou os olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe falecida, e correu até o pai. Sua inocência contrastava drasticamente com o peso da decisão que Eduardo estava prestes a revelar. «Pai, terminei quase todo o quebra-cabeças. Quer ver?» perguntou Gabriel, seus olhos brilhando de alegria. Eduardo sentou-se na poltrona de couro e puxou o filho para perto. Como poderia explicar para uma criança que havia tomado a decisão mais controversa de sua vida? Como dizer que, desesperado pela felicidade do filho, havia criado um plano que chocaria a todos? «Gabriel, você sabe que papai te ama muito, não sabe?» começou Eduardo, escolhendo cada palavra cuidadosamente. «Claro, pai, e eu também te amo. E você também sabe que desde que a mamãe foi para o céu, nossa casa ficou muito quieta». O sorriso de Gabriel se desfez ligeiramente. Mesmo sendo criança, ele sentia o vazio que a morte da mãe havia deixado. Às vezes, ainda chamava por ela nos corredores vazios da mansão. Eduardo respirou fundo. «Gabriel, o que você acharia se encontrássemos uma nova mamãe para nossa família?» Os olhos do menino se iluminaram novamente. «Sério, pai? Uma nova mamãe que vai brincar comigo e me fazer biscoitos como a mamãe fazia?» «Sim, filho, mas para isso preciso que você me ajude a escolher a pessoa certa». Foi então que Eduardo revelou seu plano extraordinário. Ele havia selecionado 5 mulheres da alta sociedade, todas interessadas em se casar com um dos homens mais ricos do país. Cada uma delas passaria uma semana na mansão competindo pela atenção de Gabriel. No final, seria o próprio menino quem escolheria sua nova mãe. «É como um jogo, pai?» perguntou Gabriel intrigado. «É, filho, um jogo muito especial, e você é o juiz mais importante». O que Gabriel não sabia era que seu pai havia feito essa escolha por desespero. Eduardo havia tentado diversos relacionamentos após a morte da esposa, mas todas as mulheres pareciam interessadas apenas em sua fortuna. Ele queria que o filho escolhesse alguém genuíno, alguém que amasse Gabriel pelo que ele era, não pelo que poderia herdar. Dias depois, a primeira candidata chegou à mansão. Helena Ravencroft desembarcou de um Rolls-Royce branco, usando um vestido de grife que custava mais do que muitas pessoas ganham em um ano. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados e suas joias brilhavam sob a luz do sol. «Então você é o Gabriel», disse Helena, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. «Ouvi dizer que você é um menino muito especial». Gabriel a observou curiosamente. Havia algo em Helena que o deixava desconfortável, mas ele não conseguia explicar o quê. Durante o jantar, Helena falava apenas sobre suas viagens pelo mundo, suas compras em Paris e seus jantares com celebridades. Quando Gabriel tentava contar sobre seu quebra-cabeças, ela o interrompia para falar sobre a coleção de arte que acabara de adquirir. «Gabriel, querido, meninos da sua posição social precisam aprender sobre cultura desde cedo.
disse Helena, cortando um pedaço de salmão com movimentos precisos. Quando nos casarmos, eu vou te ensinar sobre arte verdadeira, não esses brinquedinhos infantis. O garoto olhou para o pai, confuso. Ele gostava de seus brinquedos e não entendia por que eles eram chamados de brinquedinhos infantis. Na manhã seguinte, Gabriel desceu para o café da manhã e encontrou Helena gritando com Isabela, a faxineira, por ter deixado uma pequena mancha no espelho do banheiro. Isso é inaceitável. Uma casa como esta precisa estar impecável, vociferava Helena, apontando o dedo para a mulher de uniforme azul. Isabela mantinha a cabeça baixa, pedindo desculpas repetidamente. Desculpe, senhora. Vou limpar novamente agora mesmo. Gabriel observava a cena, sentindo algo estranho no peito. Isabela sempre foi gentil com ele, sempre sorria quando o via pelos corredores. Ver alguém tratá-la mal o deixava triste. Não grite com a Isabela, disse Gabriel, surpreendendo a todos. Helena se virou claramente irritada por ter sido contrariada por uma criança. Gabriel, você precisa aprender que existem hierarquias nesta casa. Mas a mamãe sempre dizia que devemos tratar todos com respeito, retrucou o menino, lembrando-se dos ensinamentos da mãe. Helena riu de forma condescendente. Sua mãe estava errada, querido. Quando eu for sua nova mãe, vou te ensinar como as coisas realmente funcionam no mundo. Naquele momento, algo se quebrou dentro do coração de Gabriel. Ele percebeu que Helena não era como sua mãe. Não era como ele imaginava que uma nova mãe deveria ser. Durante o restante da semana, Helena tentou impressionar Gabriel com presentes caros e promessas de viagens exóticas. Mas o menino não conseguia esquecer a forma como ela havia tratado Isabela e outros funcionários da casa. Na última noite de Helena na mansão, Gabriel a encontrou no jardim, falando ao telefone com uma amiga. Claro que é só uma fase, sussurrava Helena. Assim que nos casarmos, o menino vai para um colégio interno. Não tenho paciência para criança o dia todo. Gabriel sentiu o mundo desabar. Helena não queria ser sua mãe de verdade. Ela só queria se livrar dele. Com lágrimas nos olhos, o menino correu para seu quarto e se escondeu debaixo das cobertas. Pela primeira vez, desde que o pai havia proposto aquele jogo, Gabriel se perguntou se alguma daquelas mulheres realmente o amaria. No dia seguinte, Helena partiu sem nem se despedir adequadamente de Gabriel. Ela estava confiante de que havia causado boa impressão e que logo seria a nova senhora Whitmore. Eduardo observou o filho durante o café da manhã. Gabriel estava quieto, mexendo a comida no prato sem comer. O que você achou da Helena, filho? Gabriel levantou os olhos e Eduardo pôde ver uma tristeza profunda ali. Pai, ela não gosta de mim de verdade e foi má com a Isabela. Foi nesse momento que Eduardo percebeu que talvez seu plano não fosse tão simples quanto havia imaginado. Seu filho era mais perceptivo do que qualquer adulto que ele conhecia. A segunda candidata chegou numa manhã ensolarada, quando o perfume das rosas do jardim dançava no ar. Valentina Montecarlo desceu de sua Ferrari vermelha como se fosse uma estrela de cinema, seus cabelos ruivos esvoaçando dramaticamente. Usava um vestido verde esmeralda que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em 5 anos. Gabriel observava pela janela de seu quarto, ainda machucado pela experiência com Helena. Seu coração pequenino havia aprendido uma lição dolorosa. Nem todas as pessoas que sorriem são bondosas de verdade. Gabriel, venha conhecer a Valentina, chamou Eduardo do andar de baixo. O menino desceu as escadas de mármore, cada passo ecoando no silêncio da mansão. Valentina o esperava no hall de entrada, um sorriso radiante estampado no rosto perfeitamente maquiado. Meu Deus, que criança mais linda! Exclamou Valentina, ajoelhando-se para ficar na altura de Gabriel. Você parece um príncipe de conto de fadas. Gabriel corou ligeiramente. Diferente de Helena, Valentina parecia genuinamente interessada nele. Seus olhos azuis brilhavam quando falava, e sua voz era doce como mel. Trouxe uma surpresa para você, disse Valentina, tirando uma caixa embrulhada de sua bolsa de grife.
É o último videogame que lançou. Aposto que nenhuma criança da sua escola tem um igual. Gabriel abriu a caixa com os olhos brilhando. Era realmente o videogame mais moderno do mercado, algo que ele havia visto apenas em comerciais de televisão. Obrigado, Valentina. É incrível. Durante os primeiros dias, Valentina parecia perfeita. Ela brincava de videogame com Gabriel, assistia desenhos animados e até mesmo o ajudou a terminar o quebra-cabeças que ele havia abandonado. Eduardo observava tudo com esperança crescente no coração. Ela é diferente da Helena, não é, pai? Perguntou Gabriel numa tarde, enquanto Valentina estava tomando banho. Parece que sim, filho. O que você acha dela? Ela é divertida e não grita com ninguém. Mas Gabriel ainda não havia descoberto o segredo sombrio de Valentina Montecarlo. Na terceira noite, Gabriel acordou com sede e desceu silenciosamente para a cozinha. As luzes estavam apagadas, mas ele conhecia cada canto daquela casa. Foi então que ouviu vozes baixas vindas do escritório de seu pai. Você tem certeza de que ele não desconfia de nada? Sussurrava a voz de Valentina. Relaxe, querida. Gabriel é apenas uma criança. Ele acredita em qualquer coisa, respondeu uma voz masculina que Gabriel não reconheceu. O menino se aproximou da porta entreaberta, o coração batendo forte no peito. Preciso aguentar mais alguns dias fingindo que gosto daquele moleque. Mas quando Eduardo se casar comigo, vamos ter acesso a toda a fortuna, continuou Valentina, sua voz doce agora soando fria e calculista. E depois? Perguntou o homem misterioso. Depois vamos sumir com o dinheiro e viver nossa vida longe daqui. Eduardo nunca mais vai nos encontrar. Gabriel sentiu o mundo girar ao seu redor. Valentina estava mentindo. Ela não gostava dele de verdade. Estava apenas fingindo para roubar o dinheiro de seu pai. E tinha um cúmplice. E quanto ao garoto? Perguntou o homem. Valentina riu baixinho, um som que gelou o sangue de Gabriel. O que você acha? Uma criança órfã sem pais para protegê-la? Pode acontecer qualquer coisa. O menino não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Valentina não estava apenas planejando roubar sua família. Estava planejando algo terrível contra ele também. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Gabriel correu de volta para seu quarto e se escondeu debaixo das cobertas. Seu mundinho havia desabado novamente. Como poderia contar para o pai? Quem acreditaria na palavra de uma criança contra uma mulher tão convincente? Na manhã seguinte, Valentina voltou a ser a pessoa doce e carinhosa de sempre. Preparou panquecas para Gabriel, ajudou-o a se vestir e até mesmo propôs um piquenique no jardim. Você está quieto hoje, meu príncipe, observou Valentina, estendendo um cobertor sob a sombra da grande árvore centenária. Aconteceu alguma coisa? Gabriel a observou cuidadosamente. Como aquela mulher conseguia mentir tão bem? Como conseguia fingir que se importava com ele? Nada, murmurou Gabriel, brincando nervosamente com a comida. Sabe, Gabriel, começou Valentina sentando-se ao lado dele. Estava pensando que quando eu me casar com seu pai, poderíamos viajar juntos. Que tal conhecer a Disney? Ou ir para o Japão ver de perto os personagens dos seus desenhos? Cada promessa era como uma punhalada no coração de Gabriel. Ele sabia que nada daquilo era verdade, mas não conseguia denunciar Valentina sem provas. Foi então que teve uma ideia brilhante. Naquela noite, Gabriel fingiu estar dormindo quando ouviu Valentina conversando com seu cúmplice novamente. Desta vez, ele estava preparado. Com as mãozinhas trêmulas, conseguiu gravar a conversa no tablet que ganhara de presente. Eduardo está completamente apaixonado, gabava-se Valentina. Ontem ele disse que quer marcar a data do casamento. Perfeito. Já consegui falsificar os documentos. Assim que vocês se casarem, vamos transferir todo o dinheiro para contas offshore. E o garoto? Deixe comigo. Vou arranjar um acidente. Nada que levante suspeitas. Gabriel mal conseguia respirar. Eles realmente estavam planejando machucá-lo. Com o coração disparado, ele salvou a gravação e pensou no que fazer.
Na manhã seguinte, Eduardo notou que o filho estava especialmente abraçado a ele durante o café da manhã. "Tudo bem, Gabriel?" O menino olhou para Valentina, que sorria angelicalmente enquanto passava geleia no pão. Depois olhou para o pai, seus olhos cheios de amor e preocupação. "Pai, posso falar com você em particular?" "Claro, filho." No escritório, longe de ouvidos indiscretos, Gabriel mostrou a gravação para Eduardo. O rosto do homem foi mudando de cor conforme ouvia as palavras terríveis de Valentina. "Meu Deus, Gabriel, como você descobriu?" "Acordei com sede e ouvi eles conversando." "Pai, ela quer nos machucar." Eduardo abraçou o filho com força, percebendo como havia sido ingênuo. Sua necessidade desesperada de encontrar uma mãe para Gabriel quase os colocara em perigo mortal. "Não se preocupe, filho. Vou resolver isso agora mesmo." Eduardo chamou a segurança e a polícia. Valentina foi presa ainda naquela manhã junto com seu cúmplice, um homem chamado Ricardo, que havia conhecido num cassino onde ela costumava jogar. Enquanto era levada algemada, Valentina gritava que tudo era mentira, que Gabriel havia inventado aquela história por ciúme, mas a gravação não mentia. "Como pôde planejar machucar uma criança?" perguntou Eduardo, sua voz tremendo de raiva contida. Valentina riu com desdém. "Aquele moleque mimado não faz falta para ninguém. Tem tanta criança abandonada no mundo, uma a menos não ia fazer diferença." Gabriel se escondeu atrás do pai, tremendo. Como uma pessoa podia ser tão cruel? Naquela noite, pai e filho se sentaram no sofá da sala, em silêncio. O teste estava revelando verdades assustadoras sobre a natureza humana. "Pai", disse Gabriel, sua voz pequena na imensidão da sala, "talvez não exista uma mãe boa para mim." Eduardo sentiu o coração se despedaçar. Sua busca por amor estava traumatizando seu filho. "Gabriel, nem todas as pessoas são como Helena e Valentina. Existem pessoas boas no mundo." "Como você sabe?" Eduardo não tinha resposta. 2 tentativas, 2 decepções traumáticas. Restavam ainda 3 candidatas, mas ele começava a questionar se seu plano havia sido uma terrível ideia. "Vamos parar com isso, pai. Só nós 2 estávamos bem", sussurrou Gabriel, aninhando-se nos braços do pai. "Não, filho. Vamos continuar. Mas agora vou investigar melhor cada pessoa antes de trazê-la para nossa casa." Gabriel assentiu, mas no fundo do coração, uma parte de sua inocência havia morrido para sempre. Ele havia aprendido que nem todos os sorrisos eram verdadeiros e que algumas pessoas eram capazes de maldades inimagináveis. Enquanto o pai o carregava para o quarto, Gabriel olhou para trás e viu Isabela, a faxineira, arrumando silenciosamente a sala. Ela lhe deu um sorriso genuíno e acenou discretamente. Por algum motivo, aquele sorriso simples trouxe um pouco de paz para o coração ferido de Gabriel. Semanas se passaram antes que a 3ª candidata chegasse à mansão Whitmore. Eduardo havia contratado um detetive particular para investigar minuciosamente cada uma das mulheres restantes. Não permitiria que seu filho passasse por outro trauma como o anterior. Carmen Delacroix chegou numa tarde chuvosa, dirigindo uma Lamborghini prata que brilhava mesmo sob o céu cinzento. Era uma mulher imponente, de cabelos negros como a noite e olhos que pareciam calcular o valor de cada objeto que observavam. Gabriel a recebeu ao lado do pai, mas desta vez com o coração blindado contra novas decepções. Ele havia aprendido a observar as pessoas de forma diferente, buscando sinais de falsidade que antes passavam despercebidos. "Gabriel Whitmore", disse Carmen, estendendo a mão enluvada para o menino. "Prazer em conhecê-lo. Ouvi muitas coisas sobre você." Diferente das outras, Carmen não fingia excessivo entusiasmo. Era educada, mas distante, respeitosa, mas fria. Gabriel não sabia se isso era bom ou ruim. "Trouxe algo para você", disse ela, entregando-lhe uma caixa elegantemente embrulhada. "É um conjunto de peças de xadrez feitas de mármore italiano. Está na hora de você aprender jogos que exercitam a mente."
Gabriel abriu a caixa e ficou impressionado com a beleza das peças esculpidas. Mas eram pesadas demais para suas mãos pequenas e pareciam mais obras de arte do que brinquedos. Obrigado, Carmen. São muito bonitas. Carmen não, Gabriel. Senhora Delacroix. É importante manter as formalidades. Eduardo franziu o senho. Aquela rigidez excessiva não parecia apropriada para uma criança. Mas, pelo menos, Carmen não demonstrava segundas intenções como as anteriores. Durante a primeira semana, Carmen estabeleceu uma rotina militar na casa. Gabriel deveria acordar num horário específico, tomar café da manhã em silêncio, estudar matemática e literatura durante horas e brincar apenas nos horários designados. Diversão demais torna as crianças preguiçosas, explicava ela para Eduardo. Gabriel precisa ser preparado para assumir os negócios da família no futuro. Mas ele ainda é uma criança, argumentou Eduardo. Precisa de tempo para ser apenas um menino. Bobagem. Riqueza traz responsabilidades. Quanto mais cedo ele aprender, melhor. Gabriel sentia falta de suas manhãs livres, de poder brincar no jardim quando quisesse, de assistir desenhos animados sem ter horário marcado. A casa havia se transformado numa escola rígida e silenciosa. Senhora Delacroix, perguntou Gabriel numa tarde, depois de 2 horas estudando francês. Posso brincar um pouquinho no jardim? Já brincou ontem das 15 às 15h30. Diversão demais faz mal para o caráter. Gabriel baixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Sua infância estava sendo roubada em nome de uma educação que ele não entendia. Foi durante a segunda semana que Gabriel descobriu o lado mais sombrio de Carmen Delacroix. Numa manhã, ele desceu para tomar café e encontrou Isabela, a faxineira, enxugando lágrimas discretamente enquanto limpava os móveis da sala. Isabela, o que aconteceu? Perguntou Gabriel, preocupado. A mulher tentou sorrir, mas seus olhos vermelhos denunciavam que havia chorado. Nada, querido, só estou um pouco cansada. Mas você está triste. Posso ajudar? Antes que Isabela pudesse responder, Carmen apareceu na sala, vestindo um robe de seda bordado e chinelos de veludo. Gabriel, o que já disse sobre conversar com a criadagem durante o horário de trabalho deles. Mas a Isabela estava triste. Isso não é problema seu. Vá tomar seu café da manhã. E você? Disse, voltando-se para Isabela. Termine logo essa limpeza. Não pago para ficar conversando com crianças. Gabriel obedeceu relutantemente, mas não conseguiu esquecer as lágrimas de Isabela. Durante a aula de matemática, ele mal prestava atenção aos números, pensando na tristeza da mulher, que sempre fora gentil com ele. Na hora do almoço, Gabriel fingiu que ia ao banheiro e foi procurar Isabela na lavanderia. A encontrou sentada no chão, chorando silenciosamente. Isabela, o que a senhora Delacroix fez? A mulher se assustou ao ver o menino. Gabriel, você não deveria estar aqui, mas você está chorando, quero ajudar. Isabela hesitou, mas a sinceridade nos olhos de Gabriel a tocou profundamente. Ela disse coisas muito ruins para mim hoje de manhã. Disse que pessoas como eu não servem nem para limpar os sapatos de pessoas como vocês. Gabriel sentiu uma raiva quente subir pelo peito. Isso é mentira! Você é uma pessoa boa. Sempre foi carinhosa comigo. Obrigada, querido. Mas talvez ela esteja certa. Talvez eu não sirva mesmo para trabalhar numa casa tão importante. Não diga isso. Gabriel segurou as mãos calejadas de Isabela com suas mãozinhas pequenas. Você faz nossa casa mais feliz. Quando você sorri para mim nos corredores, eu me sinto menos sozinho. Isabela abraçou o menino, emocionada com sua pureza de coração. Você é um anjo, Gabriel. Sua mãe ficaria muito orgulhosa do menino que você está se tornando. Naquele momento, Gabriel sentiu algo que não sentia desde que sua mãe morrera. O carinho genuíno de uma figura materna. Isabela não queria nada dele, além de vê-lo feliz. Não se interessava por sua herança, não fingia gostar dele, não tinha planos secretos.
Isabela, disse Gabriel, olhando nos olhos da mulher, você poderia ser minha nova mãe? Isabela sorriu tristemente. Querido, eu sou apenas uma faxineira. Seu pai nunca se casaria com alguém como eu. Mas você me ama de verdade, não ama? Com todo o meu coração, Gabriel. Desde o primeiro dia que te vi. Naquele momento, Gabriel soube em seu coração que havia encontrado sua resposta. Não entre as candidatas ricas e sofisticadas, mas na mulher simples que havia cuidado dele silenciosamente durante anos. Naquela noite, Carmen decidiu educar Gabriel sobre hierarquias sociais durante o jantar. Gabriel precisa entender que existem classes de pessoas no mundo. Nós estamos no topo da pirâmide. É nosso dever manter essa posição e não nos misturar com pessoas inferiores. Pessoas inferiores? Perguntou Gabriel pensando em Isabela. Sim, empregados, operários, pessoas sem educação ou dinheiro. Eles existem para nos servir, não para serem nossos amigos. Gabriel sentiu o sangue ferver. Isso não é verdade. Minha mãe sempre disse que todas as pessoas têm o mesmo valor. Carmen riu com desdém. Sua mãe estava errada, criança. Quando eu me tornar sua nova mãe, vou te ensinar como o mundo realmente funciona. Você nunca vai ser minha mãe, explodiu Gabriel, levantando-se da mesa. Você é má e não tem coração. Como ousa me falar assim? Carmen se levantou também, os olhos brilhando de raiva. Você é uma criança mimada que precisa aprender respeito. Eduardo, que havia assistido à troca em silêncio, finalmente interveio. Carmen, Gabriel está certo. Você não tem o direito de falar assim sobre outras pessoas. Eduardo, você está sendo fraco demais com esse menino. Ele precisa de pulso firme. Ele precisa de amor, não de rigidez militar. Gabriel correu para seu quarto, o coração acelerado. 3 candidatas, 3 decepções. Mas agora ele sabia exatamente quem queria como mãe, mesmo que fosse impossível. No dia seguinte, Carmen fez as malas e partiu, indignada por ter sido desrespeitada por uma criança mimada. Eduardo a despediu sem cerimônias. Pai, disse Gabriel naquela noite, posso te contar um segredo? Claro, filho. Eu já sei quem quero que seja minha nova mãe. Eduardo se animou. Sério? Quem? Gabriel respirou fundo, reunindo coragem. A Isabela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O silêncio no escritório de Eduardo parecia eterno. Gabriel observava o rosto do pai, tentando decifrar seus pensamentos. Havia dito a verdade que guardava no coração, mas agora sentia medo da reação. Gabriel, começou Eduardo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho, pai. A Isabela sempre cuidou de mim com carinho verdadeiro. Ela nunca mentiu, nunca fingiu, nunca quis me machucar. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim onde seu filho costumava brincar. Como explicar para uma criança as complexidades do mundo adulto? Como dizer que amor nem sempre é suficiente para vencer preconceitos sociais? Filho, você entende que Isabela é nossa funcionária? Que ela vem de uma realidade muito diferente da nossa? Gabriel franziu o senho. E daí, pai? Isso faz dela uma pessoa ruim? Não, claro que não. Mas as pessoas vão falar, vão julgar, como a Carmen fazia, interrompeu Gabriel, sua voz carregada de decepção. Você também acha que existem pessoas superiores e inferiores? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Seu filho estava questionando valores que ele próprio nunca havia examinado profundamente. Seria ele diferente das 3 mulheres que haviam decepcionado Gabriel? Não, Gabriel, não acredito nisso. É só que é complicado. Porque é complicado amar alguém que nos ama de verdade. A inocência devastadora da pergunta deixou Eduardo sem resposta. Nos últimos tempos, ele havia visto Isabela pelos corredores da casa, sempre discreta, sempre gentil. Nunca havia realmente notado como ela interagia com Gabriel, sempre com um sorriso genuíno, sempre preocupada com o bem-estar do menino.
Gabriel, me conta uma coisa. O que você sente quando está perto da Isabela? O rosto do menino se iluminou. Me sinto seguro, pai. Como quando a mamãe ainda estava aqui. A Isabela lembra de coisas pequeninhas que eu gosto, como os biscoitos que ela às vezes faz para mim escondido. Ela ouve minhas histórias sem pressa e quando eu fico triste, ela sempre encontra um jeito de me fazer sorrir. Eduardo sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que havia prestado atenção real nas pequenas coisas que faziam Gabriel feliz? Quando havia parado para ouvir suas histórias sem estar pensando em trabalho? E o que você sabe sobre a vida dela? Gabriel ficou pensativo. Sei que ela tem um filho que estuda numa escola pública. Ela sempre fala dele com muito amor. E sei que ela trabalha muito para cuidar da família dela, igual o Senhor trabalha para cuidar de mim. A simplicidade da comparação chocou Eduardo. Gabriel havia captado algo que ele, com toda a sua educação e experiência, havia ignorado: a essência humana por trás das diferenças sociais. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Perambulou pelos corredores silenciosos da mansão, refletindo sobre as palavras do filho. Passou pela sala onde Isabela havia limpado milhares de vezes, pela cozinha onde ela preparara refeições com carinho, pelos quartos onde ela garantira que tudo estivesse perfeito para o conforto da família. Isabela Garcia tinha 42 anos e trabalhava na mansão Whitmore há mais de uma década. Eduardo sabia pouco sobre sua vida pessoal, apenas que era viúva e criava um filho sozinha. Nunca havia se dado ao trabalho de conhecê-la verdadeiramente. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos na casa. Chamou Isabela para uma conversa em seu escritório. Senhora Garcia, pode se sentar, por favor. Isabela obedeceu nervosamente, mantendo as mãos entrelaçadas no colo. Em todos os anos trabalhando ali, raramente havia conversado a sós com o patrão. Quero saber mais sobre você, sobre sua vida, seus sonhos, suas dificuldades. A mulher piscou, confusa. Senhor Eduardo, fiz alguma coisa errada? Pelo contrário, quero me desculpar por nunca ter demonstrado interesse genuíno em conhecê-la como pessoa. Durante a hora seguinte, Isabela contou sua história. Havia perdido o marido num acidente de trabalho quando o filho Miguel tinha apenas 5 anos. Desde então, trabalhava incansavelmente para sustentar a família e garantir que o menino tivesse educação. Miguel agora estava terminando o ensino médio e sonhava em estudar engenharia. Sempre quis que meu filho tivesse as oportunidades que eu nunca tive, disse Isabela, os olhos brilhando ao falar do filho. Trabalho em 3 lugares diferentes, mas quando chego aqui pela manhã e vejo o sorriso do Gabriel, sinto que tudo vale a pena. Como assim? Isabela hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Senhor Eduardo, seu filho é uma criança especial. Ele tem um coração puro, igual ao da Dona Marina tinha. Eduardo se surpreendeu ao ouvir o nome de sua falecida esposa. Você se lembra da Marina? Como esquecer? Ela sempre conversava comigo, perguntava sobre meu filho, sobre minha vida. Quando ficou doente, me disse: Isabela, cuide do meu Gabriel como se fosse seu próprio filho. Ele vai precisar de muito amor. As palavras de Isabela atingiram Eduardo como um raio. Marina havia visto algo que ele não conseguira enxergar, que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. E você fez isso? Cuidou dele como se fosse seu filho? Lágrimas rolaram pelo rosto de Isabela. Desde o primeiro dia, senhor Eduardo. Cada vez que vejo ele triste, meu coração dói como se fosse meu próprio filho sofrendo. Cada vez que ele sorri, meu dia fica mais claro. Eduardo sentiu uma emoção avassaladora tomar conta de seu peito. Pela primeira vez, estava vendo Isabela não como uma funcionária, mas como a mulher extraordinária que ela sempre havia sido. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Se fosse possível, você gostaria de ser mãe do Gabriel oficialmente?
Isabela arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Senhor Eduardo, eu não entendo. Gabriel me disse que quer você como nova mãe. E conversando com você agora, começo a entender por quê. A mulher levou as mãos ao rosto, emocionada demais para falar. Quando finalmente conseguiu se controlar, sua voz saiu em um sussurro. Senhor Eduardo, eu amaria o Gabriel até o último dia da minha vida. Mas somos de mundos diferentes. As pessoas vão falar, vão julgar. E isso importa mais do que a felicidade do meu filho. Naquele momento, Eduardo percebeu que estava enfrentando a mesma escolha que havia oferecido a Gabriel. Escolher entre as convenções sociais e o amor verdadeiro. Isabela, você me daria uma chance de conhecê-la melhor? Como mulher, não como funcionária. O vermelho subiu pelo rosto de Isabela. Senhor Eduardo, eu não sei. Isso é muito confuso. Para mim também. Mas meu filho viu algo que eu demorei para enxergar. Talvez devêssemos dar uma chance para o amor verdadeiro. Naquela tarde, Gabriel encontrou o pai e Isabela conversando no jardim, sentados no banco onde sua mãe costumava ler para ele. Havia algo diferente no ar, uma energia nova que o fazia sentir esperança. Pai, Isabela, vocês estão bem? Eduardo sorriu para o filho. Gabriel, a Isabela e eu estivemos conversando e descobri que você estava certo sobre ela desde o início. Gabriel correu para abraçar Isabela, que o recebeu com todo o amor do mundo. Isso significa que, começou Gabriel, mal ousando ter esperança. Significa que vamos tentar, disse Eduardo. Vamos ver se conseguimos ser uma família de verdade. Gabriel explodiu de felicidade, abraçando os dois ao mesmo tempo. Pela primeira vez, desde a morte de sua mãe, sentia que sua casa voltaria a ser um lar. Mas ainda havia duas candidatas para conhecer, e segredos do passado estavam prestes a vir à tona. O ar na mansão Whitmore havia mudado completamente. Gabriel acordava todos os dias com um sorriso no rosto, sabendo que Isabela estava ali não apenas como funcionária, mas como alguém que genuinamente se importava com ele. Eduardo observava essa transformação com uma mistura de alegria e nervosismo, pois sabia que ainda precisavam enfrentar as duas últimas candidatas antes de tomar uma decisão definitiva. Pai, disse Gabriel numa manhã ensolarada, enquanto tomavam café da manhã juntos, você realmente precisa conhecer as outras duas mulheres? Eduardo sorriu, vendo a preocupação nos olhos do filho. Gabriel, começamos esse processo por um motivo. Precisamos terminá-lo da forma correta, mas prometo que desta vez será diferente. Como assim? Desta vez, vamos observar como elas tratam não apenas você, mas todas as pessoas desta casa. Sua mãe sempre dizia que o caráter de uma pessoa se revela na forma como ela trata quem não pode fazer nada por ela. Gabriel assentiu, lembrando-se dos ensinamentos maternos. Marina Whitmore havia sido uma mulher sábia, que ensinara valores importantes sobre dignidade humana e respeito. O menino fechou os olhos por um momento, sentindo a presença reconfortante da mãe falecida, guiando seus pensamentos. Sabe, pai, continuou Gabriel, mexendo pensativamente os flocos de cereal no leite. A mamãe sempre dizia que as pessoas boas fazem o bem, mesmo quando ninguém está olhando. A Isabela é assim. Eduardo parou de ler o jornal e olhou atentamente para o filho. Como assim? Outro dia vi ela ajudando o jardineiro a carregar uns vasos pesados, mesmo não sendo responsabilidade dela. E quando a filha do motorista ficou doente, ela fez sopa e levou para a casa deles, sem contar para ninguém. Só descobri porque estava brincando no jardim e vi ela saindo com uma panela. A observação tocou profundamente Eduardo. Nos últimos anos, absorto em trabalho e luto, havia perdido essas pequenas demonstrações de bondade que aconteciam bem debaixo do seu nariz. E as outras mulheres não faziam essas coisas? Gabriel balançou a cabeça energicamente. A Helena só falava dela mesma. A Valentina fingia ser boa só quando você estava por perto. E a Carmen...
Ela tratava todo mundo como se fossem invisíveis. A maturidade do menino surpreendia Eduardo constantemente. Gabriel havia desenvolvido uma capacidade impressionante de ler o caráter das pessoas, amadurecendo rapidamente através das experiências dolorosas das últimas semanas. Naquele momento, Isabela entrou na sala para recolher as xícaras vazias. Usava um vestido azul claro que Eduardo havia insistido que comprasse, substituindo o uniforme formal que usara por anos. "Bom dia, Isabela", cumprimentou Eduardo calorosamente. "Dormiu bem?" "Muito bem, obrigada. E vocês?" Gabriel saltou da cadeira e abraçou Isabela pela cintura. "Sonhei que éramos uma família de verdade e que você nunca mais ia embora daqui." Isabela sentiu os olhos marejarem. Após uma vida inteira de luta e dificuldades, estar ali, sendo amada incondicionalmente por aquela criança extraordinária, parecia um sonho impossível de ser real. "Gabriel", disse ela, acariciando os cabelos do menino, "eu nunca vou abandonar você. Aconteça o que acontecer. Promete?" "Prometo." Eduardo observava a interação com o coração aquecido. Havia algo profundamente natural e orgânico no amor entre Isabela e Gabriel. Não era forçado, não era calculado. Simplesmente existia, puro e verdadeiro como o amor de uma mãe pelo filho. Dias depois, a quarta candidata chegou à mansão. Priscila Montenegro desceu de uma limusine branca vestindo um conjunto de alta costura que custava mais do que muitos carros. Era uma mulher deslumbrante, com cabelos platinados e um sorriso que parecia saído de uma revista de moda. "Que mansão incrível!" exclamou Priscila, admirando a arquitetura imponente. "E você deve ser o famoso Gabriel. Que garotinho mais lindo!" Gabriel cumprimentou Priscila educadamente, mas manteve-se observador. Havia aprendido a não confiar apenas nas primeiras impressões. Algo na forma como ela falava, muito alto, muito dramática, lembrava-lhe de uma atriz representando um papel. "E onde estão os outros funcionários?" perguntou Priscila, olhando ao redor como se estivesse avaliando uma propriedade para compra. "Gostaria de conhecer a equipe completa." "Eles estão trabalhando", respondeu Eduardo, "mas esta é Isabela, que cuida especialmente do Gabriel." O sorriso de Priscila vacilou por uma fração de segundo quando seus olhos pousaram em Isabela. Gabriel notou a mudança sutil, o jeito como ela rapidamente desviou o olhar, como se estivesse categorização instantaneamente todas as pessoas presentes. "Ah, claro. Prazer", disse Priscila friamente, oferecendo apenas um aceno rápido para Isabela antes de voltar toda a atenção para Eduardo. Durante o primeiro dia, Priscila se mostrou encantadora. Conversava com Gabriel sobre seus interesses, elogiava suas roupas e até mesmo se interessou por seus brinquedos. Eduardo começou a ter esperanças de que finalmente haviam encontrado alguém equilibrado. "Gabriel, querido", disse Priscila durante o almoço, "me conte sobre suas matérias favoritas na escola." "Gosto de história e educação física, mas matemática é difícil." "Ah, matemática. Quando nos casarmos, vou contratar os melhores tutores particulares para você. Que tal um professor de Harvard?" Gabriel piscou confuso. "Mas a Isabela me ajuda com matemática. Ela é muito boa em números." Priscila riu de forma condescendente. "Tenho certeza de que ela faz o melhor que pode, querido, mas você merece o melhor do melhor." Mais uma vez, Gabriel percebeu o tom dismissivo quando Priscila se referia a Isabela. Era sutil, disfarçado de gentileza, mas definitivamente presente. Mas Gabriel notou algo estranho. Sempre que Isabela passava pela sala, Priscila mudava sutilmente de postura. Seus olhos acompanhavam a faxineira com um olhar calculista que o menino não conseguia decifrar. Na segunda noite, Gabriel acordou com sede e desceu silenciosamente para a cozinha. A casa estava mergulhada em silêncio, apenas o tic-tac do relógio da sala ecoando pelos corredores de mármore. Foi então que ouviu vozes vindas da varanda.
Aproximou-se cautelosamente e viu Priscila falando ao telefone, caminhando de um lado para o outro como uma predadora enjaulada. Claro que estou fingindo gostar daquele menino, sussurrava ela, a voz carregada de irritação mal contida. Mas você viu como Eduardo olha para a empregada? Isso pode arruinar todos os nossos planos. Gabriel sentiu o estômago gelado. O pesadelo estava se repetindo. Mais uma mentirosa, mais uma pessoa fingindo gostar dele por dinheiro. Não vou deixar uma faxineira qualquer destruir minha chance de me casar com um bilionário, continuou Priscila, suas palavras cortando o ar noturno como lâminas. Tenho um plano para me livrar dela. As palavras seguintes gelaram o sangue de Gabriel. Priscila não estava apenas planejando afastar Isabela, estava planejando algo muito pior. Vou inventar que ela roubou alguma coisa. Uma joia cara, talvez. Eduardo não vai ter escolha senão demiti-la, e ainda por cima ela sairá daqui com a reputação destruída. Nunca mais conseguirá emprego numa casa decente. Gabriel teve que segurar a boca com as mãos para não gritar de horror. Como alguém podia ser tão cruel? Isabela havia dedicado anos de sua vida cuidando daquela casa e sendo gentil com todos. E se Eduardo não acreditar? Continuou a voz do telefone. Ele vai acreditar. Vou plantar evidências convincentes, e o melhor de tudo é que a suspeita nunca cairá sobre mim. Sou uma mulher respeitada da sociedade, ela é apenas uma empregada. Quem você acha que ele vai acreditar? O menino correu de volta para o quarto, o coração disparado. Desta vez, não podia simplesmente esperar e observar. Precisava proteger Isabela ativamente, mas como? Priscila era inteligente e calculista. Qualquer movimento em falso poderia piorar tudo. Passou a madrugada planejando, lembrando-se de todas as lições que aprendera com as candidatas anteriores. Precisava ser inteligente, paciente e, acima de tudo, precisava ter provas. Na manhã seguinte, Gabriel propôs algo inesperado durante o café da manhã. Priscila! Que tal prepararmos o almoço juntos hoje? Quero ver como você cozinha. Priscila quase engasgou com o café. Cozinhar? Querido, pessoas como nós temos empregados para isso. Mas eu gosto de cozinhar. Minha mãe sempre dizia que preparar comida com amor é uma das formas mais bonitas de cuidar de alguém. Eduardo observou a reação de Priscila com interesse crescente. A resposta dela revelava muito sobre seus valores e prioridades. Bem, eu não sei cozinhar muito bem, admitiu ela, claramente desconfortável com a ideia de trabalho manual. A Isabela pode nos ensinar, sugeriu Gabriel, com inocência calculada. O rosto de Priscila se contraiu ligeiramente, uma expressão de desgosto passando rapidamente por seus traços antes de voltar ao sorriso forçado. Não acho apropriado aprender com empregados. Por que não? Perguntou Gabriel, fingindo não entender. Porque pessoas diferentes têm papéis diferentes na sociedade. É importante manter as distâncias adequadas. Gabriel trocou um olhar significativo com o pai. Mais uma vez, estavam diante de alguém que via as pessoas como superiores ou inferiores, que acreditava que o valor humano podia ser medido pela conta bancária. Durante o almoço, Priscila tentou recuperar o terreno perdido, enchendo Gabriel de elogios exagerados e fazendo promessas grandiosas sobre as viagens que fariam juntos. Mas Gabriel havia criado outros testes sutis. Perguntava sobre os funcionários da casa, sobre suas vidas, sobre suas famílias. A cada pergunta, Priscila demonstrava completo desinteresse e até mesmo desdém mal disfarçado. Gabriel, por que você se preocupa tanto com essas pessoas? Perguntou ela, claramente irritada pela insistência do menino. Seu pai paga bem a eles. Isso deveria ser suficiente. Mas eles também têm sentimentos, respondeu Gabriel, observando atentamente as reações de Priscila. A Isabela tem um filho que estuda muito para ser engenheiro. O jardineiro tem netos que adora. O motorista cuida da mãe doente.
Como você sabe de tudo isso? Questionou Priscila, surpresa e visivelmente incomodada com o nível de intimidade entre Gabriel e os funcionários. Porque eu converso com eles. Eles são meus amigos. Priscila riu com condescendência, o som ecoando artificialmente pela sala de jantar elegante. Gabriel, você precisa aprender que amizade existe entre iguais. Essas pessoas não são seus iguais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentia a raiva crescer no peito como uma fogueira, mas queria ver até onde Priscila era capaz de ir. Cada palavra que saía de sua boca a condenava mais profundamente. Foi então que aconteceu o incidente que mudou tudo. Isabela entrou na sala para recolher os pratos do almoço. Estava particularmente feliz naquele dia, pois havia recebido notícias de que seu filho Miguel havia conseguido uma bolsa de estudos integral numa universidade renomada. Seu rosto irradiava a alegria simples de uma mãe orgulhosa. Com licença, disse ela educadamente, começando a organizar a mesa com os movimentos eficientes de quem executava aquela tarefa há anos. Priscila, que estava bebendo vinho tinto num cálice de cristal, observou Isabela se aproximar. Seus olhos brilharam com malícia quando percebeu a oportunidade perfeita para executar seu plano cruel. Com um movimento aparentemente acidental, mas que Gabriel observou atentamente, Priscila derrubou a taça sobre o vestido de grife que usava, o líquido vermelho escorrendo dramaticamente pelo tecido claro. «Meu Deus, olha o que você fez!» gritou Priscila, levantando-se dramaticamente e apontando para Isabela com indignação teatral. «Eu não fiz nada, senhora», respondeu Isabela, confusa e assustada com a acusação súbita. «A senhora derrubou a taça sozinha». «Está me chamando de mentirosa?» vociferou Priscila, sua voz ecoando pela sala como um trovão. «Você esbarrou na mesa. Este vestido custa mais do que você ganha em um ano». Gabriel assistiu à cena horrorizado, mas desta vez estava preparado. Havia visto claramente Priscila derrubar a taça propositalmente, exatamente como ela havia planejado na conversa telefônica da noite anterior. «Priscila, você derrubou a taça sozinha», disse Gabriel, levantando-se com determinação. «Gabriel, você está confuso. Essa mulher foi descuidada». «Não estou confuso. Vi você fazer de propósito». O rosto de Priscila se contorceu de raiva ao ser confrontada pela verdade. A máscara de elegância e sofisticação que havia mantido durante dias finalmente caiu, revelando a pessoa mesquinha e calculista que realmente era. «Como ousa me contradizer por causa de uma empregada?» sibilou ela, apontando o dedo acusador para Gabriel. «Porque é a verdade», retrucou Gabriel, plantando-se corajosamente na frente de Isabela para protegê-la. Apesar de ser apenas uma criança, havia algo majestoso em sua postura, uma dignidade que impressionava a todos os presentes. «Eduardo!» apelou Priscila, voltando-se para o pai de Gabriel com desespero crescente. «Vai deixar seu filho me desrespeitar assim?» Eduardo se levantou lentamente, seus olhos frios fixos em Priscila. Durante anos, construindo um império empresarial, havia desenvolvido um instinto aguçado para identificar mentirosos e manipuladores. Meu filho não a desrespeitou, ele apenas disse a verdade. E eu também vi você derrubar a taça propositalmente. Isso é ridículo. Vocês estão se aliando contra mim por causa de uma faxineira. Não, disse Eduardo, sua voz carregada de decepção, e uma autoridade que fez Priscila recuar instintivamente. Estamos nos posicionando contra alguém que mente, manipula e humilha pessoas inocentes. Percebendo que havia perdido completamente, Priscila tentou uma última cartada desesperada. Eduardo, você está cometendo um erro terrível. Quando toda a sociedade souber que você escolheu uma empregada em vez de uma mulher da nossa classe... Nossa classe? Interrompeu Eduardo, sua voz cortante. Se nossa classe é definida por humilhar quem trabalha honestamente, então prefiro não fazer parte dela.
Priscila percebeu que havia perdido completamente. Sua máscara de mulher refinada caiu de vez, revelando toda a feiura de seu caráter. "Vocês vão se arrepender disso", gritou ela, reunindo suas coisas com movimentos bruscos e raivosos. Quando todo mundo souber que Eduardo Whitmore se rebaixou a defender empregados, sua reputação vai pelos ares. "Minha reputação estará em boas mãos se ela se basear em tratar as pessoas com dignidade", respondeu Eduardo calmamente, sua tranquilidade contrastando drasticamente com a histeria de Priscila. "Vocês são uns ingênuos", vociferou ela, dirigindo-se à porta. "No mundo real, dinheiro é poder, e poder é tudo. Essa fantasia de amor verdadeiro não vai durar." "Talvez", disse Gabriel com uma sabedoria impressionante para sua idade, "mas pelo menos dormimos em paz, sabendo que não machucamos ninguém." Priscila parou na porta e se virou uma última vez, seus olhos brilhando com malícia. "Gabriel, você ainda é uma criança. Quando crescer, vai entender como o mundo realmente funciona." "Espero que não", respondeu Gabriel simplesmente. "Espero nunca me tornar alguém como você." As palavras do menino atingiram Priscila como um tapa. Sem mais nada a dizer, ela saiu batendo a porta, seus gritos ecoando pelo jardim enquanto partia em meio a uma nuvem de poeira e indignação. Depois que Priscila partiu, a casa ficou em silêncio. Isabela ainda estava tremendo pelo confronto, suas mãos trêmulas, enquanto tentava continuar recolhendo os pratos. "Isabela", disse Eduardo gentilmente, colocando a mão no ombro dela. "Você está bem?" "Sim, senhor Eduardo. Obrigada por me defender." "Não precisa agradecer. Gabriel estava certo. Nós somos uma família e família se protege." Gabriel sorriu, sentindo o coração aquecer. Pela primeira vez desde a morte da mãe, realmente acreditava que poderiam ser felizes novamente. Naquela tarde, os três se sentaram no jardim, sob a sombra da grande árvore centenária onde Marina costumava ler para Gabriel. O sol filtrava através das folhas, criando um mosaico de luz e sombra que dançava suavemente sobre eles. "Pai", disse Gabriel, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro, filho. Você está começando a gostar da Isabela como eu gosto?" Eduardo olhou para Isabela, que corou intensamente. "Gabriel, é uma pergunta honesta, pai. Vi como você a defendeu hoje. E vi como você sorri quando ela está por perto." A inocência devastadora da observação deixou tanto Eduardo quanto Isabela sem palavras. Gabriel havia notado algo que eles próprios estavam começando a perceber. "Gabriel", disse Isabela suavemente, "seu pai e eu somos pessoas muito diferentes." "Diferentes como?" perguntou Gabriel, genuinamente confuso. "Bem, ele é rico e educado, e eu sou apenas..." "Apenas o quê?" interrompeu Gabriel com veemência. "Apenas a pessoa mais gentil que conheço, apenas quem cuida de mim com mais carinho, apenas quem faz os melhores biscoitos do mundo?" Eduardo riu, tocado pela paixão em defesa de Isabela. "Gabriel tem razão, Isabela. Você é muito mais do que imagina." "Mas as pessoas vão falar", murmurou ela. "Deixe falarem", disse Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. "Aprendi algo importante com meu filho. O que realmente importa é como tratamos uns aos outros, não o que os outros pensam sobre nós." Gabriel aplaudiu de alegria. "Isso significa que podemos tentar ser uma família de verdade?" Eduardo e Isabela se entreolharam, ambos vendo esperança e medo refletidos nos olhos um do outro. "Podemos tentar", disse Eduardo suavemente. "Pai", disse Gabriel naquela noite, quando Eduardo foi dar boa noite, "ainda precisamos conhecer a quinta candidata?" Eduardo refletiu por um momento. "O que você acha, filho?" "Acho que já encontramos nossa resposta. Mas se ela vier, quero que a Isabela esteja presente durante todo o tempo. Quero ver como ela trata a pessoa que eu mais amo nesta casa depois de você."
A declaração de amor de Gabriel por Isabela tocou profundamente Eduardo. Era impossível negar que aquela mulher simples havia conquistado o coração do menino de forma genuína e profunda. Então vamos conhecer a última candidata, decidiu Eduardo. Mas desta vez, Isabela participará de todas as refeições e atividades como membro da família, não como funcionária. Gabriel aplaudiu de alegria, mas depois ficou pensativo. Pai, posso te contar outro segredo? Sempre, Gabriel. Às vezes eu finjo estar dormindo e ouço você chorando no seu quarto. Eduardo sentiu o peito apertar. Pensava que havia escondido bem sua tristeza e solidão. E sabe o que mais ouço? Continuou Gabriel. Ouço você conversando com a foto da mamãe, pedindo para ela te ajudar a cuidar de mim. Eduardo não conseguiu mais conter as lágrimas. Gabriel, pai, acho que a mamãe mandou a Isabela para nós. Ela sabia que precisávamos de alguém especial para cuidar da nossa família. A simplicidade e profundidade da fé de Gabriel tocaram Eduardo de forma avassaladora. Talvez o menino estivesse certo. Talvez Marina realmente houvesse encontrado uma forma de continuar cuidando deles. No dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão corajosa. Ligou para Sofia Vanderbilt, a quinta candidata, e explicou toda a situação. Para sua surpresa, Sofia não apenas compreendeu, mas pediu para vir conhecê-los mesmo assim. Por que quer vir, se já sabe que não há chance? Perguntou Eduardo intrigado. Porque raramente ouço uma história tão bonita sobre amor verdadeiro. Quero conhecer a família que teve coragem de escolher o coração em vez das convenções sociais. A quinta e última candidata chegou numa manhã de domingo, quando sinos de igrejas distantes ecoavam suavemente pelo ar. Sofia Vanderbilt era diferente das anteriores. Chegou num carro simples, sem motorista, vestindo roupas elegantes, mas discretas. Havia algo genuinamente sereno em seus movimentos, uma paz interior que se refletia em cada gesto. Gabriel observou da janela, ao lado de Isabela, que agora usava um vestido bonito emprestado por Eduardo em vez do uniforme de trabalho. O que você acha dela? Perguntou Gabriel. Parece uma pessoa tranquila, respondeu Isabela. Mas vamos ver como ela age, não como ela aparenta. A sabedoria nas palavras de Isabela impressionou Gabriel. Nos últimos dias, havia percebido como aquela mulher era inteligente e observadora, qualidades que as candidatas ricas tentavam esconder atrás de superficialidade. Eduardo recebeu Sofia no hall de entrada, com Gabriel e Isabela ao seu lado. Sofia, estes são Gabriel, meu filho, e Isabela, que é parte da nossa família. Sofia sorriu genuinamente para ambos, e Gabriel notou imediatamente que não havia diferença no tratamento. Ela cumprimentou Isabela com o mesmo carinho e respeito que demonstrava por ele e seu pai. Prazer em conhecê-los. Eduardo me contou sobre vocês no telefone e estou emocionada por estar aqui. Mesmo sabendo que... Começou Gabriel. Que vocês já encontraram o amor que procuravam. Isso torna tudo ainda mais especial. Durante o primeiro dia, Sofia mostrou-se fascinada pela dinâmica da família. Observava com olhos brilhantes como Gabriel e Isabela interagiam. Como Eduardo olhava para Isabela com crescente admiração, como a casa havia se transformado num verdadeiro lar. Sua mãe parece ter sido uma mulher extraordinária, comentou Sofia durante o jantar. Gabriel fala dela com tanto amor que posso sentir a presença dela nesta casa. A dona Marina era mesmo especial, concordou Isabela, sorrindo ao recordar. Ela ensinou Gabriel a ver a beleza em todas as pessoas. Que lição valiosa, disse Sofia. É raro encontrar crianças tão sensíveis e empáticas hoje em dia. Gabriel começou a gostar de Sofia. Ela parecia genuína, respeitosa e interessada nas pessoas como seres humanos, não como peças num tabuleiro social. No segundo dia, Sofia sugeriu algo inesperado. Que tal prepararmos um almoço especial juntos? Eu, você, Gabriel, Isabela e Eduardo, como uma família de verdade. Gabriel ficou animado.
Era exatamente o tipo de atividade que sonhava fazer com uma nova mãe. Na cozinha, Sofia trabalhou lado a lado com Isabela, trocando receitas e histórias. Não havia hierarquia entre elas, apenas duas mulheres compartilhando conhecimento e experiências de vida. Isabela, você tem um dom especial para cozinhar, elogiou Sofia sinceramente. E mais importante ainda, cozinha com amor. Gabriel me contou que você sempre faz surpresas culinárias para ele. Isabela corou, ainda não acostumada com elogios. Ele é uma criança especial, merece todo o carinho do mundo. Concordo plenamente, disse Sofia, olhando ternamente para Gabriel, que ajudava a preparar a sobremesa. Durante o almoço, algo mágico aconteceu. Pela primeira vez desde a morte de Marina, a mesa da família Whitmore estava preenchida com conversas alegres, risos genuínos e a sensação de completude. Eduardo observava fascinado como Sofia conseguia trazer luz para aquele ambiente sem forçar nada, simplesmente sendo autêntica. Sofia, disse Gabriel de repente, posso te perguntar uma coisa? Claro, querido. Você não está triste por não poder se casar com meu pai? A pergunta direta fez todos rirem. Sofia segurou as mãos de Gabriel com carinho. Gabriel, o amor verdadeiro não é algo que se perde quando se encontra uma família feliz. Na verdade, ele se multiplica. Estou feliz por vocês terem encontrado uns aos outros. Mas você não vai ficar sozinha? Sofia sorriu misteriosamente. Quem disse que vou ficar sozinha? Há um médico maravilhoso no hospital onde faço trabalho voluntário. Estamos nos conhecendo melhor e ele me faz rir como há muito tempo eu não ria. Eduardo sorriu aliviado. Fico feliz em saber disso. Sabe, Eduardo, continuou Sofia, sua história me inspirou a dar uma chance real para o amor em minha própria vida. Ver como vocês tiveram coragem de quebrar convenções me fez perceber que eu também estava me limitando por medo do julgamento dos outros. Foi no terceiro dia que Gabriel decidiu aplicar o teste definitivo. Sofia, disse ele durante o café da manhã, posso te contar um segredo? Claro, Gabriel, pode me dizer qualquer coisa. Eu já escolhi quem quero que seja minha nova mãe. Sofia sorriu suavemente. E quem é? Gabriel respirou fundo e apontou para Isabela. É a Isabela. Ela me ama de verdade, e eu a amo também. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Eduardo segurou a respiração, sabendo que este era o momento da verdade. Sofia olhou para Isabela, depois para Gabriel e, finalmente, para Eduardo. Quando falou, sua voz estava emocionada. Gabriel, você tem o coração mais puro que já conheci. Conseguiu enxergar o que realmente importa, o amor verdadeiro. Você não está brava? Perguntou Gabriel, surpreso. Brava! Estou emocionada. Raramente vejo uma demonstração tão pura de amor familiar. Sofia se levantou e caminhou até Isabela. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro, respondeu Isabela nervosa. Você amaria Gabriel como se fosse seu próprio filho? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isabela. Eu já amo ele assim, dona Sofia, desde o primeiro dia que o vi. E você, Eduardo? Continuou Sofia, voltando-se para ele. Tem coragem de seguir seu coração e o de seu filho? Eduardo se levantou, emocionado. Sofia, você está desistindo da competição? Sofia riu através das lágrimas. Eduardo, eu não vim aqui para competir. Vim para conhecer vocês e ver se poderíamos ser felizes juntos. Mas o que encontrei aqui é muito mais bonito do que eu poderia imaginar. Eu não entendo, disse Gabriel. Gabriel, querido, o amor verdadeiro não é algo que se conquista ou compete. Ele já existe, florescendo silenciosamente entre vocês três. Eu seria egoísta se tentasse interromper algo tão puro. Sofia se aproximou de Isabela e segurou suas mãos com ternura infinita. Isabela, você tem algo que nenhum dinheiro pode comprar. O amor incondicional deste menino e o respeito profundo de Eduardo. Isso é mais valioso que qualquer fortuna. Mas, dona Sofia, murmurou Isabela, eu sou apenas uma faxineira. Você é muito mais que isso.
interrompeu Sofia firmemente. Você é uma mãe, uma cuidadora, uma mulher de caráter impecável. Eduardo seria abençoado em tê-la como esposa, e Gabriel já é abençoado em tê-la como mãe do coração. Eduardo não conseguia mais conter a emoção. Anos de solidão, de busca infrutífera, de questionamentos sobre o futuro, tudo culminava naquele momento de clareza cristalina. Aproximou-se de Isabela e tomou suas mãos calejadas entre as suas, sentindo a força e a gentileza daquela mulher extraordinária. Isabela Garcia disse com a voz embargada pela emoção: você me daria a honra de se casar comigo, não por convenção social, não por interesse, mas porque meu filho está certo. Você é a pessoa mais pura e amorosa que conhecemos. Gabriel explodiu de alegria, saltando da cadeira. Isso significa que a Isabela vai ser minha mãe de verdade? Se ela disser sim, respondeu Eduardo, sorrindo através das lágrimas. Isabela olhou para os 3 rostos esperançosos à sua volta. Por um momento, toda sua vida passou diante dos olhos. Anos de luta, de trabalho árduo, de sonhos aparentemente impossíveis. E agora, ali estava a chance de uma felicidade que jamais ousara imaginar. Eu não sei se mereço tanta felicidade. Você merece todo o amor do mundo, disse Gabriel, abraçando-a forte. Por favor, diga sim. Sim, sussurrou Isabela, a palavra saindo como um sopro de esperança. Sim, sim, 1000 vezes sim. A casa explodiu em comemorações. Sofia aplaudia emocionada. Gabriel dançava de alegria, e Eduardo finalmente se permitiu sentir a felicidade completa que não experimentava desde a morte de Marina. Meses depois, a mansão Whitmore estava decorada com flores brancas e douradas para a cerimônia mais bonita que a região já havia presenciado. Convidados de todas as classes sociais enchiam os jardins. Desde empresários importantes até colegas de trabalho de Isabela, amigos de escola de Miguel e funcionários da casa que haviam se tornado verdadeira família. Gabriel caminhava orgulhoso ao lado de Isabela pelo corredor improvisado entre as cadeiras, levando as alianças numa almofada de veludo azul. Ela estava radiante num vestido simples, mas elegante, escolhido por Sofia, que se tornara sua madrinha e melhor amiga. Nervosa? Perguntou Gabriel baixinho. Um pouco, admitiu Isabela sorrindo. Não precisa. O papai te ama muito. E eu também. Eu também amo vocês, meu príncipe. Eduardo aguardava no altar improvisado, sob a grande árvore centenária, emocionado ao ver sua nova família caminhando em sua direção. Sofia estava na primeira fileira, chorando de felicidade. Miguel, o filho de Isabela, sorria orgulhoso da mãe que havia encontrado a felicidade depois de tanto sofrimento. Durante a cerimônia, o celebrante falou sobre diferentes tipos de amor, mas enfatizou que o mais poderoso é aquele que nasce da pureza do coração e se fortalece através da convivência respeitosa e do cuidado mútuo. Eduardo, você aceita Isabela como esposa, prometendo amá-la e respeitá-la todos os dias de sua vida? Aceito com todo o meu coração. Isabela, você aceita Eduardo como esposo, prometendo amá-lo e cuidar de sua família como se fosse sua própria? Aceito e prometo amar Gabriel como meu próprio filho. Quando se beijaram selando a união, Gabriel gritou de alegria. Agora sou oficialmente filho da mãe mais incrível do mundo. A festa durou até altas horas, com música, dança e muita emoção. Gabriel não largou de Isabela um minuto sequer, apresentando-a para todos como minha nova mãe. Anos depois, Gabriel se tornaria um jovem excepcional, educado nos valores que Isabela e Eduardo lhe ensinaram, que o verdadeiro valor de uma pessoa está no caráter, não na conta bancária. Miguel se formaria em engenharia e se tornaria como um irmão mais velho para Gabriel.
A mansão Whitmore se transformou num lar cheio de amor, onde funcionários eram tratados como família e onde as portas estavam sempre abertas para quem precisasse de ajuda. Eduardo nunca se arrependeu de sua escolha. Havia descoberto que o amor verdadeiro não precisa de candidaturas, competições ou testes elaborados. Ele simplesmente existe, esperando pacientemente para ser reconhecido por corações puros como o de seu filho. E Gabriel? Gabriel cresceu, sabendo que havia sido responsável por unir duas pessoas que se amavam verdadeiramente, provando que às vezes as crianças enxergam com mais clareza que os adultos o que realmente importa na vida. A história da família Whitmore se espalhou pela cidade como uma lenda moderna sobre como o amor verdadeiro pode quebrar todas as barreiras sociais quando encontra corações dispostos a aceitar sua magia transformadora.